E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Vivo Telefônica. A gente vai dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas que ela está apresentando, a gente vai pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos e projetar qual seria um preço interessante para a gente cogitar, estudar e se expor às ações em uma relação de risco menor. E a gente vai pegar também os resultados de lucro que a empresa apresentou ao longo dos últimos anos para a gente fazer um dividendo projetado. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like ou interage com o canal, se inscreve, comenta, o YouTube entende que o canal está te ajudando de alguma forma e ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. E se você já investe nas ações da Vivo, comenta aqui embaixo e diz também qual preço tu acha interessante para investir nas ações. Para a gente começar com os indicadores fundamentalistas, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então, o ticker da empresa, caso você não conheça, é VIVT3. Caso você vá comprar entre 1 a 99 ações, você precisa pôr o F na frente, o que ficaria VIVT3F. O valor atual está na casa de R$ 41,40. Para a gente começar aqui com o Dividend Yield, ele está na casa de 5,39%. Esse daqui, na minha opinião, não é muito interessante, eu prefiro de 7% para cima. Mas isso é uma métrica no tempo, você precisa entender se a empresa está dando menos lucro, se ela está distribuindo menos de payout para o acionista, o que está acontecendo para esse dividendo estar menor, ver qual que é a média histórica dela. Então assim, você não olha isoladamente para isso e fala, é bom ou é ruim, você se une com outros fatores, mas olhando apenas para ele, não está muito atrativo. Na parte aqui de preço, o lucro está na casa de 17. Esse daqui também, eu prefiro de 10 para baixo, porém é o mesmo detalhe. Ah, está com menos lucratividade, o que está acontecendo? Está fazendo investimentos? O que está acontecendo para esse lucro estar reduzindo? Ou é uma empresa que ela passa tanta credibilidade para o acionista que daí as pessoas se dispõem a pagar mais do que ela e daí ele fica com essa métrica mais distorcida, dando a sensação de que está caro, porém apenas é uma métrica que está alta por conta de ser uma empresa mais segura, mais consolidada. Mas aqui 17 não acho muito atrativo, prefiro de 10 para baixo. Inclusive nesse cenário atual você consegue encontrar diversas empresas que têm essa métrica de PL inferior a 10 e um resultado muito interessante em relação a indicadores demonstrativos e perspectiva para o futuro. Mas isso não significa que ela seja um mau investimento. Na parte aqui de preço, o valor patrimonial está na casa do preço justo, ou seja, está em 1. Aqui você estaria comprando uma nota de 100 por R$ 100. Não está nem com um desconto em relação ao valor de patrimônio e nem pagando um preço caro. Mas como eu comento sempre com vocês, se isso estiver inferior a 1 ou superior a 1, não necessariamente quer dizer que está barato ou caro. Pode ser que um valor inferior a 1 possa ter muitas incertezas e riscos por trás e um valor superior a 1 possa ter uma maior segurança, uma maior recorrência de resultados que passa para o investidor uma maior credibilidade e ele se dispõe a pagar mais pela empresa. O que complica uma empresa é dívida, né? E quando a gente olha que dívida líquida sobre EBITDA está inferior a 1, isso daqui é bem interessante. De 3 para cima começa a ficar assim perigoso, você tem que abrir o olho, mas inferior a 1 é bem reduzido. Isso daqui significa o quê? Dívida líquida é a dívida bruta, se você tira as disponibilidades, você vai ter a dívida líquida. O EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa. Quando esse valor está inferior a 1, ele está dizendo assim para a gente que, com base na estimativa de geração de caixa da empresa, ou seja, no poder de gerar dinheiro que a empresa tem, ela conseguiria pagar essa dívida aqui em menos do que um ano, que seria um espaço de tempo bem reduzido. Aí agora, como a gente comentou no início do vídeo que a gente vai fazer um cálculo de dividendo projetado, a gente vai dar uma olhada em qual que é o payout da empresa. O payout é a parte do lucro que ela distribui para o acionista como dividendos. Então, quando a gente olha aqui o payout, ela tem a média de distribuição de 96%. Em alguns momentos a gente consegue visualizar que ela distribui 100% ou até superior a 100%. Você poderia falar, mas careca, como é que distribui acima do que dá de lucro? É porque em períodos passados, onde não houve essa distribuição dessa totalidade de lucro, onde distribuiu menos lucro do que se gerou, houve um lucro acumulado, e daí nos próximos anos, essa lucratividade ela pode ser superior a 100%, porque ela tem a lucratividade normal do período, mais a dos anos passados que foram sendo acumuladas. Mas daqui a gente consegue visualizar que ela trabalha sempre nessa casa de 95%. Quer dizer que isso é perpétuo? Não, quer dizer que é o padrão do histórico, porém pode mudar
a depender de investimentos ou necessidade de guardar um caixa. A gente está aqui na DRE e para você que não sabe, ele é um demonstrativo contábil onde você tem receitas, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo de uma ação. Eu gosto de mostrar ele aqui para vocês conseguirem visualizar que ao longo do tempo, a Telefônica, ou seja, a Vivo, nunca trouxe resultados com prejuízo. E agora que a gente já visualizou os indicadores fundamentalistas, a gente vai olhar o primeiro método, que seria pegar os dividendos que foram pagos no passado e projetar qual seria um preço interessante para cogitar estudar as ações, se expondo a uma relação de risco-retorno mais interessante para você. Então, quando a gente vem aqui na planilha, o valor atual na casa de R$ 41,40, o valor patrimonial por cota na casa de R$ 41,15. Esse daqui é o que é o total de patrimônio dividido pelo número de cotas que a ação tem. Então aqui a gente consegue visualizar que ele praticamente está sendo trabalhado no valor de patrimônio 25 centavos acima apenas. A gente tem aqui os dividendos pagos por ano de 2012 a 2022 e um dividendo esperado de 7%. Esse daqui é porque eu espero receber 7% com base nesse investimento, porém poderia ser 7, 8, 10%, a depender do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Aí aqui temos o dividendo mínimo de R$ 1,92, o dividendo máximo de R$ 4,70 e o dividendo médio de R$ 3,16. Essa parte do dividendo médio a gente pega para evitar se expor a resultados ruins ou positivos que ocorreram ao longo do tempo, porém que não sejam recorrentes. Então a gente faz essa média desses dividendos para ter uma melhor tomada de decisão. Então o preço estimado com base no dividendo mínimo e seguindo por esse dividendo esperado de 7%, ficou em R$ 27,43, para o dividendo máximo R$ 67,14 e para o dividendo médio R$ 45,21. Ou seja, olhando com base nesses resultados, o preço atual da ação poderia ser um preço interessante para você cogitar, estudar e se expor às ações, porque ele é inferior a esse valor que a gente chegou com base no dividendo médio e utilizando um dividendo esperado de 7%. E para a gente calcular o preço-valor patrimonial aqui também ficaria na casa de 1,10, ou seja, um leve prêmio caso você investisse a 45,21 por conta desse valor de patrimônio que é de R$ 41,15. É como se você estivesse pagando um pouquinho a mais, mas isso não é um problema. Aí agora a gente já viu que o preço bom poderia ser nessa casa de 45, mas a gente vai tirar uma margem de segurança para a gente chegar em um preço mais próximo de ótimo. Então aqui, quando a gente tira de margem de segurança 10%, teríamos um preço próximo de ótimo na casa de R$ 40,69, que seria um valor inferior ao valor atual, porém essa pequena diferença não seria motivo para você deixar de estudar ou investir as ações por apenas uma questão de R$ 1, nesse caso aqui da Vivo. E agora a gente vai pegar os resultados de lucratividade que a empresa apresentou ao longo dos anos e projetar um dividendo para o futuro. Aqui a gente tem também o valor atual na casa de 41,40, valor de mercado em algo próximo de 69 bilhões. As lucratividades anuais aqui de 2018 a 2022. A gente tem um lucro médio na casa de 5 bilhões 804 milhões. Essa parte aqui do lucro médio é a mesma coisa do dividendo médio, para a gente evitar se expor a resultados ruins ou positivos que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. Então agora aqui, caso a gente investisse nesse valor atual de 41,40, que tem um valor de mercado de 69 bilhões, e as ações trouxessem essa lucratividade de 5 bilhões 804 milhões, teríamos um resultado de PL, de preço-lucro, na casa de 12, que seria bem interessante. Não seria perfeito ali naquela casa de 10 para baixo, mas não seria ruim, porque ela apresenta resultados sólidos, recorrentes, então não seria uma métrica muito ruim. Na parte aqui do payout tem de 25, 50, 75 e 100%, que seria a parte do lucro que a empresa distribui. Caso ela distribuísse 25%, um dividendo de 2,11%. Caso distribuísse 50%, um dividendo de 4,21%. Caso distribuísse 75, um dividendo de 6,32 e caso distribua a totalidade, ou seja, todo o lucro, um dividendo de 8,43. Com base no que a gente viu do histórico de payout do passado, que ela tem na casa ali de 96%, poderíamos acreditar que, caso investisse esses valores de 41 e 40 e ela mantivesse essa lucratividade média de 5 bilhões 804 milhões, a gente teria um dividendo em algo próximo aqui de 8%. E só para a gente finalizar aqui o vídeo, com base nos indicadores fundamentalistas, eles não são os melhores resultados, principalmente para o cenário atual que você tem outras opções. Mas um dividendo, um preço-lucro e um preço-valor patrimonial razoavelmente ok. Na parte de dívida, uma dívida controlada, o que não apresentaria um risco atualmente.
Na parte de preço, tanto o preço bom quanto o preço ótimo são ali próximos desse valor atual que ela está sendo trabalhada, então se você cogitar estudar para talvez se expor, caso faça sentido com base no seu perfil de investidor, ela poderia ser uma opção para ser estudada. E com base na parte do dividendo projetado, a gente conseguiu visualizar que caso investissem aos valores atuais e ela trouxesse aquela lucratividade média, com base no payout de 96%, teríamos um dividendo em algo próximo de 8%, que seria bem interessante. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!